Fundatec, 2022, pós-graduação em computação, SBC. Um grafo não direcionado no qual todos os pares de vértices são adjacentes, isto é, possui arestas ligando todos os vértices entre si, é um grafo A, desconexo. B, completo. C, ponderado. D, livre. E, hipergrafo. A questão pede que se assinale qual é o objeto que representa um grafo não direcionado no qual todos os pares de vértices são adjacentes, isto é, possui arestas ligando todos os vértices entre si. Como podemos observar na definição, todos os vértices estarão ligados. Portanto, trata-se de um grafo completo, ou seja, ele não tem nenhum buraco, conseguindo formar até polígonos. Vejamos abaixo uma imagem e uma breve descrição. Um grafo é dito ser completo quando há uma aresta entre cada par de seus vértices. Estes grafos são designados por Kn, onde n é a ordem do grafo. Um grafo Kn possui o número máximo possível de arestas para um dado n. Ele é, também irregular, n1, pois todos os seus vértices têm grau n1. Gabarito, letra B. Fundatec, 2022, pós-graduação em computação, SBC. Qual é o algoritmo de busca em grafos no qual a busca inicia-se a partir de um nodo raiz e percorre cada caminho de forma a ir o mais longe possível antes de passar para outro caminho? A. Topológica. B. Largura. C. Abrangência. D. Pós-ordem. E. Profundidade. A questão trata da busca em profundidade. Veja abaixo uma descrição dessa busca em grafos. Busca em profundidade. Um algoritmo de busca, ou de varredura, é qualquer algoritmo que visita todos os vértices de um grafo andando pelos arcos de um vértice a outro. Há muitas maneiras de fazer uma tal busca. Cada algoritmo de busca é caracterizado pela ordem em que visita os vértices. Este capítulo introduz o poderoso algoritmo de busca em profundidade, igual Depth First Search, ou busca DFS. Trata-se de uma generalização do algoritmo que estudamos no capítulo Acessibilidade. Lá o objetivo era decidir se um vértice está ao alcance de outro. Aqui, o objetivo é visitar todos os vértices e numerá-los na ordem em que são descobertos. A busca em profundidade não resolve um problema específico. Ela é apenas um arcabouço, ou pré-processamento, para a resolução eficiente de vários problemas concretos. A busca DFS nos ajuda a compreender o grafo com que estamos lidando, revelando sua forma e reunindo informações, representadas pela numeração dos vértices, que ajudam a responder perguntas sobre o grafo. Gabarito, letra I. Sesgran-Hill, 2014, Analista de Gestão Corporativa, EPE, Tecnologia da Informação. Considere um programa de computador único que pode ser representado por um grafo de fluxo de controle com 9 arestas e 8 nós. Qual o limite superior para o número de testes que devem ser projetados e executados para garantir a cobertura de todas as instruções do programa? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Todo programa pode ter a sua complexidade analisada. Uma dessas formas é a tratada na questão, a qual propõe a análise baseada em um grafo de fluxo de controle. Essa é a complexidade ciclomática. Veja uma breve descrição disso. Complexidade ciclomática, ou complexidade condicional, é uma métrica de software usada para indicar a complexidade de um programa de computador. Desenvolvida por Thomas J. McCabe em 1976, ela mede a quantidade de caminhos de execução independentes a partir de um código-fonte. Essa complexidade é computada através do grafo de fluxo de controle do programa. Os nós do grafo correspondem a grupos indivisíveis de comandos, e uma aresta direcionada conecta dois nós se o segundo comando pode ser executado imediatamente após o primeiro. A complexidade ciclomática também pode ser aplicada a funções, módulos, métodos ou classes individuais de um programa. Já a fórmula matemática para o cálculo segue a seguinte fórmula: m igual a i menos n mais 2 vezes p, em que m, complexidade ciclomática, é quantidade de setas n, quantidade de nós p, quantidade de componentes conectados. Uma formulação alternativa é usar um grafo em que o ponto de saída é conectado ao ponto de entrada. Nesse caso, o grafo é dito fortemente conectado,
e a complexidade ciclomática do programa é equivalente ao número ciclomático do grafo, definido como m- e -n mais p. Portanto, teremos para o nosso caso m-9-8 mais 2-3. Centec, 2023, professor, SEDUC Ceará, Desenvolvimento de Sistemas M. Álgebra de Boole ou álgebra booleana é embasada na lógica binária, portanto, possui duas representatividades, falso e verdadeiro ou 0 e 1. Em relação aos seus operadores são definidos end, or not, ou seja, e, ou e não, onde, e, é a conjunção, ou, a disjunção e, não, a negação. Podemos dizer que, afirmativa 1. Conjunção, e, se pelo menos uma de suas representatividades for verdadeira, a resposta será verdadeira. Afirmativa 2. Disjunção, ou, somente se as duas representatividades forem verdadeiras, a resposta será verdadeira. Afirmativa 3. Negação, não, quando uma representatividade for verdadeira, a resposta será falsa e quando uma representatividade for falsa, a resposta será verdadeira. Assinale a alternativa correta conforme as afirmações acima. A. Somente a afirmação 1 está correta. B. As afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. C. As afirmações 2 e 3 estão corretas. D. Somente a afirmação 3 está correta. E. As afirmações I e terceira estão corretas. A questão trata da álgebra booleana e pede que se assinale o item correto sobre os seus operadores. Vejamos abaixo. Afirmativa 1. Errada. Na conjunção, representada pelo símbolo na lógica, é preciso que as duas sejam verdadeiras para que a resposta seja verdadeira. Vejamos abaixo. Afirmativa 2. Errada. Aqui, é preciso que apenas uma das representatividades sejam verdadeiras. Veja abaixo. Afirmativa 3. Correta. Sim, na negação a resposta é o oposto da representatividade, logo a associação da descrição está correta. Se a representatividade é verdadeira, a resposta será falsa e vice-versa. Por fim, ficamos com apenas terceira correta. Gabarito, letra D. VUNESP, 2023, Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar, SFEX, Informática KCFOQC 2024. Ao se expressar um algoritmo por meio de um fluxograma, dispõe-se de um conjunto de símbolos para representar a lógica de programação. O símbolo que representa uma decisão ou um desvio é A. Retângulo com cantos arredondados. B. Retângulo. C. Losango. D. Elipse. E. Trapézio. No fluxograma, o elemento que representa uma decisão é um losango. Ele divide o fluxo, com base na resposta para sua análise sobre a decisão. Vejamos abaixo uma descrição disso. Símbolos em fluxogramas. Decisão, dados armazenados, símbolo ou, e entrada, saída decisão, representa uma escolha que você, ou a equipe, precisa fazer para avançar à próxima etapa do processo. Geralmente, é respondida com um verdadeiro ou falso ou sim ou não. Dados armazenados simbolizam um arquivo de dados ou banco de dados. Símbolo ou indica que o fluxo do processo continua em 3 ou mais ramificações. Entrada, saída, assinala o processo de receber dados externos ou enviá-los. Gabarito, letra C. IBAD, 2023, Analista Previdenciário, Breu, Tecnologia da Informação. O que é uma linguagem de programação de baixo nível? A. É uma linguagem de programação que possui uma correspondência próxima com a arquitetura do hardware. B. É uma linguagem de programação que possui menos ferramentas, sendo assim é mais lenta. C. É uma linguagem de programação que pode se comunicar diretamente com o hardware de um computador, tais como a fonte e a placa de vídeo. D. É uma linguagem matemática na qual você apenas lida com números e funções matemáticas. I. É o nome dado a linguagens antigas de programação que não são mais utilizadas. A questão trata da linguagem de programação de baixo nível. Esse tipo de linguagem é aquela que está mais próxima à máquina, ou seja, tem uma correspondência próxima com a arquitetura de hardware. Vejamos abaixo uma descrição dela. O que é linguagem de baixo nível? Linguagem de baixo nível
por outro lado, é uma linguagem de programação que se aproxima mais do funcionamento interno do computador. Ela é projetada para ser processada diretamente pelo hardware do computador, sem a necessidade de tradução. As linguagens de baixo nível são usadas principalmente em projetos de sistemas operacionais, drivers de dispositivos e outras aplicações que exigem controle preciso do hardware do computador. Por serem mais próximas do hardware, elas oferecem maior controle e eficiência em relação às linguagens de alto nível. Podemos citar como exemplos de linguagens de baixo nível a Assembly, que é uma linguagem originada em 1949 e que trabalha com atributos primários do computador, e linguagem de máquina. Por fim, vejamos os demais itens. B. Errada. As linguagens de baixo nível não são necessariamente mais lentas. C. Errada. Não necessariamente diretamente, mas bem próximo. Acredito que esse item tenha sido alvo de vários recursos. D. Errada. É uma linguagem de programação próxima do binário, não necessariamente envolvendo funções matemáticas. I. Errada. Não tem relação com a antiguidade, mas com a proximidade à arquitetura de hardware. Gabarito. Letra A. VUNESP, 2023, Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário, TJMSP, considere a tabela verdade a seguir, em que A, B e C são variáveis de entrada e Z é uma variável de saída. Assinale a alternativa que expressa a função booleana que representa corretamente a variável Z. A. Z igual a vezes B vezes C. B. Z igual a mais B vezes C. C. Z igual a vezes B mais C. D. Z igual a vezes C mais B. E. Z igual a mais B mais C. A questão apresenta uma tabela verdade que envolve operações entre três variáveis, sendo elas A, B e C. Dito isso, o enunciado nos pede qual expressão é capaz de representar a tabela verdade da variável Z. Nas expressões, o símbolo mais significa o e o símbolo ponto significa e. A melhor maneira de chegar na resposta correta é visualizando que somente quando as três variáveis recebem o valor zero ou falso é que a variável Z fica zerada. Isso é típico de uma tabela verdade envolvendo OU. Veja a tabela verdade do OU. Sendo assim, a nossa resposta será Z igual a mais B mais C, pois é somente dessa maneira que podemos assegurar que sempre que uma das variáveis receber o valor 1 ou V, teremos um valor 1 como resultado. Gabarito, letra I. Legale, 2023, Analista de Defensoria Pública, DPE Pará, Analista de TI, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. No âmbito dos algoritmos, o que é diferente entre procedimentos e funções? A. Funções retornam um valor, enquanto procedimentos não. B. Procedimentos retornam um valor, enquanto funções não. C. Procedimentos não executam nenhuma tarefa. D. Funções não executam nenhuma tarefa. E. Procedimentos e funções são a mesma coisa. A questão trata da diferença entre funções e procedimentos nas linguagens de programação e pede que se assinale qual item descreve corretamente essa diferença. Vejamos abaixo, função ou procedimento. As funções, functions, também conhecidas como subrotinas, são muito utilizadas em programação. Um dos grandes benefícios é não precisar copiar o código todas as vezes que precisar executar aquela operação, além de deixar a leitura do código mais intuitiva. No exemplo anterior, caso precisássemos descobrir a raiz quadrada de 10 números, bastaria chamar a função que calcula a raiz quadrada 10 vezes. Os procedimentos, procedures, diferem das funções apenas por não retornarem resultado. Imagine um procedimento que envia e-mail. Precisa retornar resultado? Por exemplo, para ler o valor digitado por um usuário nós já utilizamos o procedimento leia e para mostrar um texto na tela nós utilizamos o procedimento escreva. Com isso, vimos acima que a diferença entre os dois conceitos é que funções retornam um valor, enquanto procedimentos não. Gabarito, letra A. POM UEPB, 2023, Professor, Pref Água PB, Informática 26. 03/2023. Sobre linguagens de programação, compiladores e interpretadores, é correto afirmar que A.
Linguagens de programação de alto nível são voltadas ao dispositivo, estando mais próximas da simbologia da máquina do que da linguagem natural do programador, possuindo o objetivo de se comunicar com o computador de maneira mais rápida e eficaz. B. Em uma linguagem de programação interpretada, o código inteiro é selecionado, convertido para binário e guardado em um único arquivo, pronto para ser executado. C. Uma das desvantagens de código interpretado é a dependência da plataforma do código binário gerado. D. O processo de compilação ocorre aos poucos, pois o compilador realiza a conversão analisando linha por linha, e não o programa inteiro. E o processo de compilação pode possuir uma etapa na qual é gerado um código intermediário, posteriormente traduzido para código binário em uma segunda etapa. A questão trata sobre conceitos de linguagens de programação, compiladores e interpretadores. Vamos analisar cada alternativa. Resolução A. Incorreto. Esta descrição é, na verdade, de linguagens de programação de baixo nível, como Assembly, que são mais próximas do código de máquina e menos fáceis de entender para humanos. Linguagens de alto nível, como Python ou Java, são mais próximas da linguagem natural humana e mais fáceis de entender e programar, mas menos eficientes em termos de execução. B. Incorreto. Esta descrição é, na verdade, de linguagens de programação compiladas, onde o código-fonte é transformado em um arquivo binário executável. Em linguagens interpretadas, o código é analisado e executado linha por linha pelo interpretador em tempo de execução. C. Incorreto. Esta é, na verdade, uma desvantagem de código compilado. Códigos interpretados são geralmente mais portáveis, pois o interpretador pode ser implementado em diferentes plataformas, enquanto um código compilado é específico para a plataforma onde foi compilado. D. Incorreto. O processo de compilação analisa e traduz todo o programa de uma vez, gerando um arquivo binário executável. O que ocorre linha por linha é a interpretação, não a compilação. E, correto. Em muitos compiladores modernos, o código-fonte é primeiro transformado em um código intermediário, como o bytecode no caso do Java, que é então transformado em código de máquina na segunda etapa. Esta abordagem permite a otimização do código e a geração de código de máquina para diferentes plataformas a partir do mesmo código intermediário. Portanto, a alternativa correta é a letra I. Instituto Verbena, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, UFG, Sistemas. São alguns benefícios proporcionados pelas linguagens de programação compiladas em comparação com as linguagens interpretadas. A. A compatibilidade e agilidade. B. O desempenho e a otimização do código. C. A facilidade e a portabilidade. D. O controle de recursos e a flexibilidade. A questão trata das características das linguagens de programação e pede que se assinale qual a vantagem da linguagem compilada sobre a interpretada. Basicamente, a linguagem compilada converte o código-fonte para que a aplicação rode sem erros, enquanto a interpretada não necessita dessa conversão, o que torna o processo mais ágil e flexível. Porém, agilidade não quer dizer qualidade, pois podem haver erros. Vejamos abaixo uma descrição disso. As linguagens compiladas são convertidas diretamente na máquina em um código de máquina que o processador pode executar. Como resultado, elas tendem a ser mais rápidas e mais eficientes em sua execução do que as linguagens interpretadas. Elas também dão ao desenvolvedor mais controle sobre alguns aspectos do hardware, como o gerenciamento da memória e o uso da CPU. As linguagens compiladas necessitam de uma etapa de build, montagem. Elas precisam, primeiramente, ser compiladas manualmente. Você precisa remontar o programa sempre que precisar fazer uma alteração. Em nosso exemplo do molho, toda a tradução já está escrita antes de chegar até você. Se o autor original decidir usar um tipo diferente de óleo de oliva, a receita inteira precisaria ser traduzida novamente e reenviada a você. Com isso, podemos assinalar que as vantagens são o desempenho e a otimização do código. Gabarito, letra B. ADM Tech, 2023, Analista, Prefeitura Timbaúba, Sistema. Analise as afirmativas a seguir. 1. Em lógica de programação,
Pode-se considerar que um algoritmo é a especificação de uma sequência ordenada de instruções, finitas e não ambíguas, que deve ser seguida para a solução de um determinado problema, garantindo a sua repetibilidade. 2. Pode-se considerar lógica de programação como a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. 3. Os programas de computadores podem ser definidos como algoritmos escritos numa linguagem de computador. Marque a alternativa correta A. Todas as afirmativas estão corretas. B. Nenhuma afirmativa está correta. C. Apenas uma afirmativa está correta. D. Apenas duas afirmativas estão corretas. A questão trata de conceitos gerais sobre as linguagens de programação e pede que se assinale quais afirmações estão corretas. Vejamos abaixo. Afirmativa 1. Correta. O algoritmo é como uma receita de bolo, em que o passo a passo do código é detalhado para atingir o objetivo e resolver um problema. São instruções não ambíguas porque não devem gerar erros de execução, sendo precisos. Afirmativa 2. Correta. Sim, de fato a lógica de programação é a utilização das operações lógicas para tentar resolver um problema e atingir um objetivo. Pode utilizar diversas operações para isso. Afirmativa 3. Correta. Sim, os programas de computadores são um conjunto de algoritmos organizados em uma linguagem, como Java, Python, JavaScript. A ideia é juntar os códigos para entregar a solução prometida pelo programa, portanto, todos estão corretas. Gabarito, letra A. Fundatec, 2023, Analista Superior, CAU Rio Grande do Sul, Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Assinale a alternativa que não corresponde a uma estrutura de programação utilizada no paradigma de programação estruturada. A. Decisão. B. Sequência. C. Subrotina. D. Repetição. E. Classe. A questão pede que se assinale qual dos itens não é uma estrutura presente na programação estruturada. Essa estrutura é a classe, que é um dos elementos mais importantes da programação orientada a objetos. Ela é como um esqueleto para a definição de objetos, seus métodos e atributos. Vejamos abaixo uma descrição disso. Em síntese, a classe é um conjunto de objetos com características em comum. E é justamente a classe quem define o comportamento do objeto. E o comportamento, por sua vez, é definido por métodos, ação e atributos, características. Por fim, os demais itens descrevem elementos da programação estruturada em que temos elementos sequenciais para a montagem do código. Tudo se baseia em sequenciamento lógico e repetição. Gabarito, letra I. Legale, 2023, Analista de Defensoria Pública, DPE Pará, Analista de TI, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Considerando as linguagens de programação que têm suporte para trabalhar o paradigma de programação orientado a objetos, POO, analise as assertivas e julgue V, para as verdadeiras, ou F, para as falsas. Pela linguagem de programação Python ser compilada, esta não tem suporte para trabalhar o paradigma PO. Pela linguagem de programação HTML ser extremamente utilizada com o Java, esta pode trabalhar com o paradigma PO. As linguagens de programação Python, C, C++ e Java têm suporte para trabalhar com herança múltipla, qual alternativa preenche, corretamente, de cima para baixo, os parênteses acima? A, F, F, V. B, V, V, F. C, V, V, V. D, F, F, F. I, V, F, V. A questão trata da linguagem de programação orientada a objetos e pede que se assinale o item correto sobre ela. Vejamos abaixo. Primeira assertiva. Errada. Ela tem suporte para o paradigma PO. Vejamos abaixo. Python é uma linguagem de programação orientada a objetos, o que significa que ela possui recursos que dão suporte à programação orientada a objetos, PO. Segunda assertiva. Errada. A linguagem HTML é uma linguagem de marcação e não de programação, portanto não trabalha com PO. Terceira assertiva. Errada. A linguagem Java não tem herança múltipla.
para contornar esse fato, trabalha com interfaces. Portanto, ficamos com a sequência FFF. Gabarito, letra D. Centec, 2023, professor, SEDUC Ceará, Desenvolvimento de Sistemas M. As linguagens de programação web são utilizadas por programadores para o desenvolvimento front-end, parte visual, e back-end, estrutura que possibilita a operação de sites, sistemas e aplicações web em geral. Em relação às principais linguagens de programação web, assinale a afirmativa correta. A. JavaScript, linguagem de script que não precisa ser traduzida em código de máquina antes de ser executada, ou seja, executa de forma direta no código-fonte. B. HTML, linguagem de marcação declarativa utilizada no desenvolvimento back-end de sites dinâmicos. C. PHP, linguagem interpretada de código aberto utilizada no desenvolvimento back-end. Além disso, permite o desenvolvimento de sites estáticos. D. CSS, linguagem de estilo declarativa que determina como o código HTML deve ser exibido na tela. No entanto, não suporta que o estilo de uma página seja replicado a outras páginas. E. Python, linguagem de propósito geral eficiente, utilizada no desenvolvimento web back-end. No entanto, é uma linguagem limitada por não permitir integração com outras linguagens de programação tais como C, C#, e Java. A. Correta. Sim, de fato a linguagem JavaScript não precisa ser traduzida em código de máquina porque ela é interpretada e pode ser lida diretamente pelo navegador, por exemplo. É uma das mais utilizadas para desenvolvimento front-end. B. Errada. O HTML é uma linguagem de marcação usada no front-end e não back-end. C. Errada. O PHP é uma linguagem de código aberto e realmente é forte no back-end, porém permite o desenvolvimento de sites dinâmicos e não estáticos. D. Errada. Ela suporta que o estilo seja replicado a outras páginas. I. Errada. Ela permite integração com outras linguagens e também pode ser usada no front-end. Você quer aprender sobre TI de forma descomplicada e gratuita? Inscreva-se no canal Estudando TI e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua inscrição e seu feedback são muito importantes para mim. Inscreva-se agora e toque o sino. É rápido e fácil. Com a sua ajuda, posso continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para ajudar você a alcançar seus objetivos em TI.